A situação no Irã está bem complicada. O país está no meio de uma crise com várias frentes. De um lado, protestos internos ganhando força, e do outro, ameaças internacionais que não param de chegar. É uma colisão bem perigosa. Então, vamos mergulhar nisso para entender o que exatamente está acontecendo por lá. 538. Esse é o número. Segundo uma agência de notícias de direitos humanos, essa é a estimativa de pessoas que morreram na recente onda de protestos no Irã. E olha, é um número que muito provavelmente está subestimado. Os próprios grupos que monitoram a situação dizem isso, principalmente por causa de um apagão quase total da internet no país, o que dificulta muito saber a real dimensão do que acontece. E aí, claro, o cenário internacional entra na jogada. Com essa declaração bem direta postada na sua rede social, o então presidente americano Donald Trump deixou bem claro o apoio dele aos manifestantes. Isso, claro, só fez aumentar a tensão e as apostas ficaram muito mais altas para todo mundo. A resposta do Irã veio na mesma moeda, igualmente direta. O presidente do parlamento iraniano foi taxativo. Qualquer ataque dos Estados Unidos significaria que todos os interesses americanos e israelenses na região se tornariam alvos. Pronto. O impasse geopolítico estava oficialmente estabelecido. Certo. Mas como é que a coisa chegou nesse ponto de ebulição mesmo? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o comecinho. Porque a faísca que acendeu essa revolta toda não foi política, não. Foi econômica. Pois é, o gatilho mesmo foi o dinheiro. A moeda local, o real, sofreu uma desvalorização gigantesca, muito por causa das sanções internacionais, né? E com isso, o poder de compra das pessoas simplesmente despencou. A frustração foi crescendo até que transbordou. O estopim foi quando os comerciantes lá do histórico Grande Bazar de Teherã fecharam as lojas e foram para a rua. Foi um sinal claríssimo da crise econômica que estava batendo na porta de todo mundo. E o mais impressionante é como tudo evoluiu. O que começou como um protesto pedindo ajuda na economia virou outra coisa. As pautas foram mudando muito rápido, sabe? Saíram da economia, foram para a política, começaram a exigir reformas no sistema todo e, no fim, chegaram a pedir abertamente a queda do regime. Foi uma escalada, assim, bem notável. Bom, com as ruas pedindo a queda do governo, a gente já pode imaginar a resposta do regime, né? Foi implacável. Eles não pensaram duas vezes e vieram com um verdadeiro punho de ferro, usando uma estratégia com várias frentes para tentar esmagar o movimento de vez. E aqui a gente vê duas narrativas, duas realidades que são completamente opostas. De um lado, tem a versão oficial do Estado, que joga a culpa em potências estrangeiras e chama os manifestantes de terroristas. Do outro lado, a gente tem os relatos de quem está lá, das testemunhas e dos grupos de direitos humanos. E o que eles descrevem é uma repressão brutal contra civis desarmados, inclusive com o uso de armas militares. São duas histórias que não poderiam ser mais diferentes. E essa repressão toda parece seguir um roteiro, quase um manual. Primeiro passo, colocar a culpa nos inimigos de fora. Segundo, cortar a internet, criar um apagão digital para ninguém se comunicar. E aí, com todo mundo no escuro, vem as prisões em massa e o uso de força letal. Tudo isso bem longe dos olhos do mundo. E aqui, os números mostram o custo humano disso tudo. Dá uma olhada. Grupos de direitos humanos falam em até 538 manifestantes mortos. Já a mídia estatal do Irã diz que 109 membros das forças de segurança morreram atacados por quem eles chamam de desordeiros. Essa diferença enorme nos números já mostra que existe uma guerra de informações rolando. E enquanto isso, o número de prisões passa de 10 mil. É muita gente. E a ameaça não para por aí, não é só física, ela também é legal. O procurador-geral do Irã fez um alerta que, sinceramente, é assustador. Ele disse que os manifestantes poderiam ser acusados de morrabé, que se traduz como inimizade contra Deus. E essa é uma acusação que no Irã é um crime capital. A punição? Pena de morte. Claro que uma repressão tão brutal assim não ia passar despercebida. A crise, que era interna do Irã, acabou virando um ponto de tensão global muito rápido. O mundo todo começou a prestar atenção, com um medo cada vez maior de que a situação pudesse escalar para algo ainda mais perigoso. Enquanto isso, lá nos bastidores, o governo americano estava analisando o que fazer. Tinha de tudo na mesa, várias opções. Desde ações bem diretas, como ataques militares e guerra cibernética, até outras formas de pressão, como apertar ainda mais as sanções econômicas ou dar apoio digital para grupos de oposição. E olha só esse apelo, feito diretamente à população por uma autoridade iraniana. Ele pediu para as famílias não deixarem seus filhos se juntarem ao que ele chamou de desordeiros e terroristas.
É uma escolha de palavras bem clara, né? Uma retórica pensada para desumanizar os manifestantes e, claro, justificar a repressão do governo. E as reações pelo mundo foram as mais diversas. O secretário-geral da ONU disse que estava chocado com a violência. Ao mesmo tempo, surgiam manifestações de apoio aos protestos em cidades como Londres, Paris e Berlim. O Irã, por sua vez, respondia no campo diplomático, chegando a convocar embaixadores. E lá nos Estados Unidos, o debate interno era quente, com senadores importantes alertando que uma ação militar podia ter o efeito contrário, o famoso tiro saindo pela culatra, e acabar unindo os iranianos contra o inimigo de fora. E tudo isso junto nos traz até o momento atual. Com a rebelião fervendo dentro de casa e a pressão da comunidade internacional só aumentando, o Irã se vê agora numa encruzilhada. E uma encruzilhada bem decisiva. O ponto-chave aqui é o seguinte: o regime iraniano está enfrentando o maior desafio popular dos últimos anos, e isso acontece no momento de muita fragilidade, com a economia em crise e sempre com aquela sombra de uma possível intervenção internacional pairando no ar. De fato, a receita da tempestade perfeita, né? A gente tem agitação dentro do país, que é alimentada por uma crise econômica braba, ao mesmo tempo ameaças internacionais e, para completar, a própria repressão do governo acaba jogando mais lenha na fogueira. Vira um ciclo vicioso com todas essas pressões conectadas uma na outra. E com tudo isso fica a grande questão no ar. Com essa raiva toda nas ruas, uma economia em colapso e as potências mundiais de olho em cada passo, o que, afinal, vai determinar o futuro do Irã? Essa é uma resposta que ainda está sendo escrita dia após dia.